Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Entrevista. 9h mais 16 agora em Sorocaba. Vamos continuar repercutindo os desdobramentos sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros réus sobre os atos do 8 de janeiro em Brasília. Para tratar deste assunto, uma análise técnica sobre tudo o que aconteceu, todo o julgamento e as condenações feitas também, nós estamos em contato via internet nesse momento com o advogado criminalista, mestre em Direito Penal, Dr. Marcelo Valdir Monteiro. Doutor, prazer tê-lo aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM para ajudar a entender tecnicamente tudo o que aconteceu também no STF na última semana. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Muito bom dia a todos os seus ouvintes, agradeço bastante ao convite, infelizmente dessa vez eu não pude estar presente aí com vocês no estúdio, mas a tecnologia nos facilita aí poder conversar e tentar explicar um pouquinho o ocorrido lá no Supremo de forma virtual. Bom, doutor, e aproveitando essa oportunidade, primeiro eu gostaria da análise do senhor como especialista na área, advogado criminalista, mestre em Direito Penal. Como é que o senhor viu a condução dos trabalhos do julgamento no STF e principalmente as condenações impostas aos réus, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, os crimes atribuídos a este chamado núcleo 1, não é? Eram crimes graves: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado. Foram 5 crimes imputados aos réus e o Supremo, como todo o Poder Judiciário, quando tem um réu preso, é preciso dar prioridade ao caso e julgar de forma mais célere. Então, quando tem réu preso, o julgamento deve ser mais rápido do que quando tem réu solto. Então, a prioridade sempre é para processos que tenham réu preso, mas réu preso referente àquele processo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não estava preso por este processo, né? Ele estava preso por outro processo e de forma cautelar. Mas sempre nos surpreende um julgamento rápido, não é? É o que se espera da justiça, mas não é muitas vezes o que nós percebemos na prática. Então, tem alguns casos de réus que ficam aí aguardando o julgamento, e talvez até pela informatização, não é? Esteja conseguindo julgar aí de forma mais célere, de forma mais rápida. Acredito que as sentenças que foram proferidas, né, os acórdãos condenatórios, eles não são surpresas, porque o Supremo já vinha julgando e já julgou centenas de outros casos referente a esse 8 de janeiro. Então, a grande discussão seria justamente a dosimetria da pena, como que seriam aplicadas as penas para cada um dos réus. Mas não houve aí grandes surpresas na condenação desse núcleo 1, né, do 8 de janeiro. Pois é, doutor, e é claro, a gente ouve muito, inclusive tivemos aqui especialistas abordando desse tema, questionando principalmente a forma que o processo foi conduzido, né? Principalmente dos interesses de Alexandre de Moraes como parte do processo. Como é que o senhor vê essa situação também? Se o senhor atesta a legalidade da forma que foram conduzidos os trabalhos e esse julgamento desses réus do Núcleo 1? Esses julgamentos feitos pelo Poder Judiciário, eles, obviamente, precisam e necessitam ser julgamentos técnicos, porque eu sou professor também, né, e, obviamente, vou discutir esses casos em aulas de prática, tanto com os alunos de graduação como de pós-graduação. Mas fica difícil para nós, professores, explicarmos algumas questões, principalmente quando se envolve suspeição, competência,
uma vez que nós temos no Supremo alguns ministros que são réus, que são, desculpem, vítimas do fato, temos ministros que expressaram publicamente uma posição. Então, isso causa uma insegurança muito grande, porque a ideia é que o julgamento ele deve ser um julgamento imparcial, tanto que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, ela traz uma série de regras, mas, assim, formalmente, essas alegações todas que foram feitas pelos advogados dos réus foram analisadas, não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pela turma toda, e entenderam que não haveria qualquer tipo de suspeição ou de incompetência para o julgamento. Doutor, bom dia. Douglas quem está falando, agora 9h22. E isso, doutor, trazendo essas questões de alguns ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, ter sido vítima, isso, a gente tem ouvido alguns juristas falarem em relação a isso, traz, o senhor disse, com relação à suspeição, mas para quem está do outro lado, para quem está acompanhando isso à distância, não causa mais desconforto, mais dúvida, tendo um ministro realmente fazendo o julgamento de um caso em que ele mesmo está ele foi vítima, quer dizer, é um envolvido votando numa questão em que ele mesmo, fica meio complicado isso, até para a pessoa que é um pouco mais leiga poder entender? Sim. Na verdade, os tribunais, de uma forma geral, eles têm adotado muito essa postura, dizendo que não, eu sou imparcial, eu vou conseguir julgar, independente aí de eu ser ou não uma parte envolvida nesse processo. Mas perante a sociedade fica algo muito ruim, né? Fica algo muito ruim de se explicar. Por quê? Mesmo que haja amparo legal e que os réus tenham sido condenados corretamente, sempre vai ficar essa pulga atrás da orelha. Falar, opa, mas espera aí, será que não foi julgado porque ele é a vítima? Será que não foi julgado dessa forma por causa disso ou por causa daquilo? Então, justamente para se evitar esse tipo de contaminação, esse tipo de fala da população, é que a nossa legislação prevê estas questões de suspeição e de incompetência. E realmente, se fosse comigo, né, eu não julgaria esse caso. Eu tenho colegas juízes de primeiro grau que, por motivo muito menor, se abstêm de proferir julgamentos. Não que ele não saiba separar o joio do trigo, mas para que não venha a ter dúvidas sobre a lisura do julgamento, para que não tenham dúvidas que o julgamento foi realmente imparcial. Então, infelizmente, acredito que a própria composição do Supremo, não é, gera essa dúvida na população. Doutor, ainda com relação a toda essa questão, e até a questão da população, para quem está mais distante, para quem de repente leigo como eu, na questão mais jurídica, mais técnica da coisa, o que a gente pode esperar a partir de agora com essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenação dos demais réus também. Hoje pela manhã já estava lendo algumas manchetes de alguns dos principais jornais do Brasil, as manchetes diziam o seguinte: como que os grupos agora, principalmente a direita, vai se organizar a partir de agora com relação a essa condenação de Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto ao senhor, o que a gente pode esperar a partir deste momento, com essa possível organização, qual tipo de movimentação nesse tabuleiro, nesse xadrez todo, o que a gente pode esperar a partir de agora, doutor? Bom, essa análise política é bastante difícil, né, de se fazer, de se prever, até porque ainda não se encerrou o processo, não é? O ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais, eles tiveram o julgamento foi público, mas o acórdão, que é a decisão, né, dos ministros, ainda não foi publicada.
Com a publicação desta decisão, que acredito eu que deva sair aí até o final do mês, começo do mês que vem, deve ter a publicação desse acórdão, que é a decisão dos ministros. Dessa decisão, os advogados certamente vão se insurgir com relação às condenações, e eles têm algumas opções, juridicamente ainda, tá? Não fazendo a análise política que você me perguntou, mas juridicamente ainda existem algumas medidas que podem ser adotadas, desde embargos de declaração, que é um recurso para sanar eventual dúvida, contradição ou omissão que tenha ocorrido no acórdão. É uma praxe, normalmente os advogados ingressam com esse embargos de declaração, ainda mais porque o acórdão deve ser um acórdão extremamente longo, com inúmeras páginas. Depois desses embargos de declaração, em tese, existe a possibilidade de um outro recurso, que seria os embargos infringentes. E aqui a gente tem um problema, porque o regimento interno do Supremo diz que, quando a decisão não é unânime, cabe recurso de embargos infringentes. Mas a jurisprudência do STF, então, as decisões antigas do STF, não é o que está escrito na lei, mas as decisões antigas do Supremo, dizem que, para esses embargos de declaração por parte da turma, seriam necessários pelo menos 2 votos divergentes. Nós só tivemos um voto divergente, que foi o do ministro Fux. Então, pela jurisprudência, não seria cabível os embargos infringentes. Mas se seguir a literalidade do artigo 333 do regimento interno do STF, seria cabível os embargos infringentes. Então, certamente, os advogados vão brigar pelo entendimento literal e pela mudança da jurisprudência do STF. Como já aconteceu em outros casos, no próprio Mensalão e na Lava Jato, o Supremo acabou mudando de posição. Então, acredito eu que os advogados devam brigar por esses embargos infringentes. E aí sim, depois, definitivamente, tendo a decisão transitada em julgado, os réus são considerados definitivamente condenados. E aí, inicia-se, então, de imediato o cumprimento da pena. Pena privativa de liberdade em regime fechado. Aí cada um tem a sua peculiaridade, vai argumentar alguns que têm problema de saúde, para tentar uma prisão domiciliar, por causa de idade, cada um aí com as suas alegações, junto ainda ao Poder Judiciário. Mas, voltando à sua pergunta, ano que vem nós temos eleições presidenciais, eleições para governador, deputado, senador. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e condenado a uma pena alta, vai causar um impacto muito grande na direita, que vai precisar trabalhar ali um outro candidato para as eleições que se avizinham, não é? Doutor, já quase caminhando para o final do nosso bate-papo, já agradecendo muito a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro nesta segunda-feira, pergunto ao senhor, na semana passada, inclusive, li algumas coisas relacionadas a isso, que os advogados também do ex-presidente Jair Bolsonaro poderiam, hipoteticamente, buscar apoio, buscar também recursos nos tribunais internacionais. Como é que o senhor vê e pensa toda essa questão? Há alguma brecha neste momento? E esses tribunais, eles poderiam trazer alguma mudança, fazer com que, agir de forma que houvesse alguma mudança na legislação brasileira ou então na decisão do STF aqui no Brasil? O Brasil, ele é signatário de uma série de tratados internacionais, mas esses tratados internacionais, eles não interferem diretamente nos julgamentos que ocorrem aqui dentro do Brasil. Então, a última instância em matéria judicial é o Supremo Tribunal Federal. Estes recursos que eventualmente podem ocorrer para cortes internacionais, eles não têm o poder de alterar a decisão que foi proferida internamente aqui no Brasil.
Então, vamos imaginar hipoteticamente que tenha ocorrido violação a direitos humanos. O Brasil poderia até ser condenado por eventual violação a direitos humanos, mas isso não altera o julgamento. Só é importante lembrar que quando se trata de matéria criminal, existe, obviamente, sempre uma ação que se chama revisão criminal. Então, mesmo condenado definitivamente, qualquer réu, surgindo novas provas, e o Supremo entende que, mudando o entendimento jurisprudencial, é possível se ingressar com uma ação de revisão criminal. Então, isso, a qualquer momento, qualquer réu condenado criminalmente tem este direito. E uma outra questão, Douglas, se o tempo permitir, refere-se à anistia, não é, que muito tem se falado também. A anistia, ela é um instituto previsto na Constituição Federal, ela abrange, aí abarca, né, quem foi condenado criminalmente, e seria o caso de se conceder ou não uma anistia. Como que funciona isso? Existe uma lei que precisaria ser aprovada pelo Congresso Nacional e ter a sanção do presidente da República. A doutrina, no entanto, discute bastante a concessão de anistia quando se trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque seria algo incompatível a concessão de anistia quando se trata de crimes que atentem contra o próprio Estado Democrático de Direito. Então, as etapas que teríamos para se aprovar uma anistia são etapas longas e vai passar cada uma dessas etapas pelo crivo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, eu, tecnicamente, vejo muito difícil a aprovação de uma lei de anistia nesse sentido. Primeiro, porque precisaria ter aprovação da Câmara, do Senado, precisaria ter a sanção do presidente da República, mesmo o presidente vetando, caso o Congresso derrube esse veto, passaria pelo crivo de constitucionalidade do Supremo. E, muito provavelmente, o Supremo declararia inconstitucional essa lei de anistia, justamente por versar sobre questões que atentem contra o Estado Democrático. Mas isso tudo nós estamos falando no campo teórico, né? Na teoria, de acordo com a legislação, de acordo com a doutrina, né? Os estudiosos do direito constitucional e do direito penal que têm este entendimento. Mas a gente sabe que, na prática, a teoria é outra. Então, muita coisa ainda pode acontecer até as próximas eleições. Advogado, criminalista, mestre em Direito Penal, doutor Marcelo Valdir Monteiro, participando com a gente na manhã desta segunda-feira. Queria agradecer demais, doutor, pela participação, pelos esclarecimentos. Sempre importante esse entendimento técnico de uma situação que tem mexido com o país, né? E trará repercussões, sem dúvida alguma. Já está trazendo repercussões, mas principalmente ano eleitoral, ano que vem, por envolver agentes políticos, algo muito importante. Então, o entendimento das questões técnicas sempre fundamental. Obrigado mais uma vez, o doutor, pela participação. E olha, Cruzeiro FM de microfones abertos para o senhor. E a próxima vez, visita aqui nos estúdios, viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, esse foi um dos julgamentos mais importantes, se não o mais importante que nós tivemos, não é? E parabéns à Cruzeiro FM por tentar traduzir isso tudo para o seu ouvinte. Muito obrigado pelo convite, até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, doutor Marcelo Valdir Monteiro. Agora 9h35. Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.